Acorde com pestana ou acorde sem pestana? Qual o mais fácil? Qual o melhor? Qual fica mais bonito nas músicas? Nesta aula eu vou tirar todas essas dúvidas e também vou passar várias dicas aqui de mestre para você realmente saber utilizar tanto o acorde com pestana e também o acorde sem pestana, aí bonito, fácil e deixar a música muito mais elegante. Então, não perca nenhum detalhe da aula, porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Não esqueça de dar um like lá embaixo, compartilhe também com seu amigo essa aula. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Esta aula vai ser uma aula para iniciante e também para alunos intermediários, que eu vou falar aqui, vou dar dicas aqui, tanto para quem está começando, para quem já toca já há um tempinho, tá bom? Nós vamos falar de acordes com pestana e acordes sem pestana. Existem acordes com pestana e sem pestanas fáceis e difíceis, bonitos, outros mais interessantes, outros não. Então a gente vai conversar sobre esse assunto e eu vou mostrar na prática aqui, eu vou dar dicas e vou passar aqui macetes para vocês realmente fazerem bem, bonito, o acorde tanto com pestana e sem pestana também. Primeiro nós vamos falar do acorde mais fácil, com pestana ou sem pestana. Para quem está começando, com certeza, sem pestana é o ideal para a pessoa começar seus estudos. Porque com ele você vai acostumando a apertar as cordas, tirar som, localização dos dedos, musculatura, destreza, tudo isso você vai pegando, coordenação motora. Então, para quem está começando aí, não começa direto na pestana não, porque pode te atrapalhar. Como eu falei no início, essa aula é para iniciante e também para intermediário. Daqui a pouco eu vou passar mais dicas aqui para utilizar acordes sem pestana e com pestana, acordes mais elaborados, com dissonância, tudo isso nós vamos ver, acordes bonitos, mais difíceis, tá? O início agora, nós vamos falar de acordes mais fáceis para você começar seus estudos, é para iniciantes, tá bom? Então vamos lá. Depois que você treinou bastante esses acordes iniciais aí, Ré, Mi menor, né, Lá menor, pode treinar o Dó também, que é muito utilizado, Sol, é bom utilizar também, tudo sem pestana, sempre lembrando de colocar o dedo bem próximo do traste, o som sai limpo. A ideia para quem está começando aí é você limpar o som primeiro para depois partir para acorde com pestana, tá joia? Aí faz o Dó, né, o Sol, como eu falei, Lá maior, Mi maior, né? Tudo isso você vai treinando. Qual é a diferença do acorde com pestana para sem pestana? Ele, na verdade, você só substitui essa pestana aqui, que nós chamamos de pestana, essa parte branca aqui do violão, para você fazer esses mesmos acordes que você está fazendo sem pestana, alguns, né, sem pestana mais fáceis, e você trabalhar na extensão toda do braço do instrumento. E aquele sistema Caged que a gente fala, você andar utilizando o mesmo acorde, por exemplo, Mi. Agora uma dica aqui, ó. Eu quero fazer esse acorde aqui, o mesmo acorde, mas mudando de tom, é Mi. Eu quero fazer o Fá. Então eu ando, só que fica um som estranho, porque está faltando o quê? A pestana. Você vai substituir essa peça aqui com o seu dedo. Com isso, fica um pouco mais difícil para você limpar o som. Por isso que a pestana é mais difícil um pouquinho. Porque você tem que acostumar a apertar todas essas cordas e o som sair limpo. Isso demanda um pouquinho de tempo, mas é necessário para te dar mais facilidade para você tocar em todas as tonalidades, andando no braço do seu instrumento. Ó. Fá, o mesmo acorde, eu quero fazer em Lá. Tá vendo? É o mesmo desenho do Mi maior, só que eu estou colocando a pestana para fazer o Lá maior. Então, é necessário
você estudar a pestana também. Em matéria de facilidade, sem pestana é mais fácil. Claro que existem acordes sem pestana difíceis também, que nós vamos ver daqui a pouco nas aulas mais avançadas que eu vou passar aqui daqui a pouco para a galera que está tocando há mais tempo. Mas para quem está começando, você tem que trabalhar com acorde sem pestana primeiro, depois com pestana. Por exemplo, Lá menor. Eu quero fazer Dó menor. Aí eu ando aqui, ó. Só que eu tenho que colocar o quê? Essa pestana aqui substituindo. Então eu faço o mesmo desenho do Lá, ó, e boto o dedo. Por isso, o acorde também fica menor. Entenderam? A mesma coisa, Lá maior. Eu vou andar, Dó. Eu vou botar pestana. Então é necessário você estudar. Muita gente utiliza o capotraste aqui, substituindo, mas não estuda pestana, então ele acaba ficando dependente do capotraste. O capotraste fica bonito para você utilizar ele como arranjo, trabalhar ele fazendo arranjo com ele, não ficar como dependente, né? Ele ficar como dependente. Então, cuidado aí para você não ficar preso no capotraste, você tem que realmente estudar a pestana para quem está começando. Então, essa primeira fase aí de acorde mais fácil, mais difícil, inicialmente, para começar, sem pestana é bem melhor. Agora, partindo aí para quem está mais avançado um pouquinho, para alunos intermediários. Quando a gente começa já a estudar um tempo, a gente começa a perceber que acordes difíceis podem ter com pestana e sem pestana. Então, muita gente pensa que, quando está começando, que é a pestana que vai atrapalhar a vida dele, mas na verdade não é. A cada estudo, a cada momento, fica um pouquinho mais difícil, claro, você vai ficando melhor também. Você passa de etapa, você vai ficando melhor como músico. Então, por exemplo, posso fazer um acorde com pestana difícil e um acorde fácil. Pestana é fácil, um acorde comum, Sol. Um acorde mais difícil, eu colocar o dedo aqui embaixo, fica mais difícil, ó. Sol com sétima e nona, que é mais difícil ser feito, e é com pestana. Um outro exemplo aqui também de acorde com pestana, um pouquinho mais difícil, ó. Um Sol menor com sétima e com a nona também, ó. Fica bonito, é um acorde bonito, né? Você consegue utilizar para fazer arranjo, mas começa a ficar mais difícil. Ou se você quiser fazer uma nona aumentada e voltar para a nona, fazer isso aqui, ó. Difícil de ser feito, ó. Olha como é que é aberto, bem aberto, difícil. Claro, para quem está começando não dá, né? Como eu falei, aqui já é na área do intermediário, mas entenderam que existe acorde difícil com pestana e sem pestana também. Existem acordes difíceis, fáceis. O acorde Dó, fácil. Agora eu quero fazer um acorde com, vamos dizer, sétima maior e nona. Olha como é que fica mais difícil, ó. Começa já a trabalhar. Então, a dificuldade sempre vai acontecer. Para você ser um bom músico, não tem jeito. Você tem que estudar harmonia, começar a estudar campo harmônico mais a fundo e começar a trabalhar as estruturas. Tudo isso te dá mais possibilidade, mas também exige mais estudo. Acorde difícil também. Mi maior é fácil, não é? Mi maior, legal, sem pestana. Mas se eu quiser inverter esse acorde, quiser fazer a primeira inversão dele, que é o Mi, com baixo e Sol sustenido, que é a terça maior dele, já fica mais difícil, ó. Tem que colocar o dedo aqui atrás, abrir, mas fica bonito demais. Então, tudo isso a gente tem que atentar. Para a gente melhorar como músico, você também tem que ter dificuldades e eliminar essas dificuldades estudando. Então, por exemplo, Lá com nona, fácil, né? Lá com nona, bonito acorde e fácil de fazer, sem pestana. Eu posso também fazer esse Lá com nona partindo aqui da sétima casa, aqui, ó, pegando o terceiro dedo, eu venho aqui na quarta corda e coloco o segundo dedo aqui
na terceira corda, na sexta, na sétima e vem na sexta. Ó, Lá com nona também. Ó. Bonito. Então eu posso fazer uma sequência já mudando esses acordes, colocando dos acordes, melhor dizendo, mais fáceis para os acordes mais difíceis, mas fica mais bonito. Por exemplo, Lá, fácil. Lá com nona. Legal, né? Bonito, mais fácil. Eu quero melhorar e colocar uns acordes mais difíceis, mas usando a mesma ideia. Então eu faço, ó. São os mesmos acordes, mas com a dificuldade maior. É um acorde difícil. Então eu estou te provando aqui que existem acordes difíceis com pestana e sem pestana. Então, em cima disso tudo que eu falei, eu vou passar umas dicas aqui legais para a gente utilizar acordes fáceis, difíceis, com pestana, sem pestana, na mesma cadência, misturando tudo aí e deixando o arranjo aí top, muito elegante. Pessoal, rapidinho aqui na aula, quero agradecer a galera que adquiriu o meu curso de Harmonia Funcional 1 Popular e está estudando comigo lá na plataforma, na Hotmart, onde eu dou assessoria, respondo perguntas, a gente está realmente aprendendo junto lá, o curso está muito bom, o curso está bombando, já está com uma centena de alunos. Se você também está precisando estudar harmonia, você não pode ficar de fora desse curso, tá bom? O curso de Harmonia Funcional 1 Popular, ele está com 36 aulas em vídeo, material em PDF, bônus de estudo. Ele é para aquela pessoa que está precisando realmente aprender harmonia de verdade, desde as primeiras aulas da harmonia mais simples, da harmonia mais avançada. Então, todas as matérias de harmonias necessárias para você realmente aprender harmonia aí de verdade e ficar fera na harmonia, tá bom? O preço está excelente. Voltando aqui para a aula, então para o acorde ficar realmente certo na música, bonito, ele nem sempre ele precisa ser um acorde difícil de ser feito. Eu posso fazer um acorde fácil e ele ser bonito, ele ficar bonito na música. Então, na verdade, o que faz o acorde ficar bonito e bem feito é a combinação da melodia com a harmonia. Se você consegue combinar bem essa parte melódica com essa parte harmônica, o acorde fica bonito, mesmo ele sendo fácil de ser feito. Por exemplo, eu posso tocar muito bem um acorde Ré com nona e fazer um Ré. E em determinada música, o Ré fica mais bonito que o Ré com nona. Porque você tem que, como eu falei anteriormente, conciliar essa melodia. Então é muito interessante. Claro, conforme a gente vai estudando harmonia, estudando um pouco mais, você tem mais opções de você estar fazendo arranjo. Então você tem que ir treinando isso. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um Lá menor com nona, fica super bonito, mas ele é mais difícil de ser feito, mas fica legal demais para fazer uma introdução, por exemplo, ó, como é que fica bonito, ó. Olha que som misterioso, bonito, ó. Mas não é toda música que pede esse acorde, então a gente como músico, a gente tem que ter um bom senso de colocar acordes que realmente fazem sentido para aquela música. Então, resumindo aí, para você ser um bom músico, você tocar bem seu instrumento, você tem que ter sensibilidade musical. Claro, estudar, como eu falei, harmonia, campo harmônico, a fundo. Se for improvisar, quiser fazer solos, estudar improvisação, tudo isso é necessário. A gente não pode parar de estudar. Mas a sensibilidade está acima de tudo. Né? O que está soando que é importante. Está soando bem? Então ficou. Eu posso fazer, por exemplo, aqui um Dó, por exemplo, Dó e um Fá com nona. Bem fácil, que é o Dó e um Fá com nona. E posso fazer uma introdução, ficar bonita com ele. Só fazer um dedilhado, criar um ritmo, ó. Legal demais, né? Ó.
bonita, com 2 acordes fáceis de serem feitos. Então, claro, eu posso colocar acordes mais difíceis? Posso, mas eu posso brincar, eu posso, como eu fiz o Lá menor com nona, eu posso fazer Mi menor com nona. Posso fazer uma brincadeira aqui caindo, ó. Faço, eu toco nona, ó. Muito legal. Então, a ideia do arranjo também, ela fica muito em cima do que você está querendo fazer e do seu conhecimento, é claro. Então, muita gente pega coisas simples e transformam em coisas assim grandiosas. Você pode perceber que a grande maioria dos solos mais conhecidos, solos de guitarra, por exemplo, mais conhecidos, são solos mais simples, mas são bonitos, a melodia é bonita. Então, é importante a gente trabalhar com essa ideia aí de você ser criativo, né? Pegar o que você sabe, o seu estudo e ser criativo. Isso é muito importante, tá bom? Para a gente finalizar, eu vou fazer uma cadência aqui, a mesma cadência, e vou fazer vários arranjos, utilizando acordes simples com acordes mais difíceis, com pestana, sem pestana, com dissonância, sem dissonância, para você perceber que a mesma cadência o músico consegue fazer vários arranjos. Então, vou fazer mais simples primeiro e vou trocando aos poucos, vou aumentando um pouquinho a dificuldade. Então, preste atenção. Melhorando um pouquinho. Outra melhorada. A mesma cadência. Um último arranjo. Olha que legal! Utilizando a mesma cadência, a gente consegue fazer vários arranjos. Então, você tem que ver qual que fica melhor naquele momento para aquela determinada música. Então, para isso, claro, né, tem que ter conhecimento, estudar harmonia, campo harmônico, como eu falei no início. Mas o importante é você saber que a sensibilidade, como eu falei lá atrás, é o principal. Você ter realmente uma boa sensibilidade e deixar a música soando bonito. Pode ser acorde simples ou difícil, mas ela tem que soar bem, tá? Gente, estude com calma que eu passei desde o início para quem é iniciante, intermediário, e vai pegando essas dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Gente, dá uma força aqui pra gente, não esquece. Dá um like lá embaixo, compartilhe com seu amigo também essa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, bate um papo comigo, vamos aprender juntos, tá? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.